E você já tentou entrar em contato com esse arrematante para fazer um acordo, alguma coisa assim, ou não, ouviu um não? Como que foi essa história? Eu nunca vi ele, não conheço ele. Ele fica mais em Brasília do que aqui, né? Eu já fui lá várias vezes, ninguém. Eu vejo que tem gente lá, mas não sai ninguém para atender. Eu não sei como agir, viu, doutor? Agora o lado bom é que você não perdeu a posse ainda, né? Ainda não, graças a Deus, né? Mas ele já conseguiu registrar o imóvel? Ainda não. Ainda não. Mas deve estar na iminência, hein? Porque quando a gente remata o imóvel, o que a gente faz? A gente vai pro cartório, vai correndo no cartório e faz o registro, né? Faz o registro a carta de arrematação, é o documento hábil para a gente passar pro nosso nome, entendeu? Entendi. E agora, o que eu faço? O lado bom é que você tem os campeonamento. Então o que eu faria agora? Olha só que malandro, hein? Ele pegou, comprou lá os inquilinos e caiu para dentro do imóvel. Ele quis se antecipar ao invés de fazer uma ação, né? Eu faria o quê? Eu faria uma ação de reintegração de posse, que é o correto, né? Não dá para fazer outra ação, não é o embargos que vai fazer você recuperar esse imóvel. Você já tem um uso capião extraordinário em andamento, né? Do 1238, posse, mas pacífica, animus domini. Então, nesse momento... Desde 2013, doutor. Cabe fazer. Essa reintegração de posse é uma saída. Existe uma outra saída, né? E eu quero, como especialista, eu quero te passar todas as opções para você saber. A outra oportunidade é através da ação publiciana. Ação publiciana. Como que é essa daí? Ação publiciana é uma ação que você quer recuperar a posse com base no uso capião. O nome dessa ação é ação publiciana. Não tem artigo, não tem lei, mas é uma ação importante, né? É uma ação que você, com base no uso capião em andamento, ou, né, com base no direito de uso capião não exercido, você vai buscar recuperar o imóvel. É uma saída boa, uma saída inteligente. Infelizmente não ensina na faculdade de Direito e nessas pós-graduações fracas aí que tem por aí, não ensina também. Entendi. E o uso capião, doutor? Tem que ver como que tá o uso capião, né? Para mim ver se dá para mim entrar, né? Com essa ação, né? Na verdade, a ação publiciana é para recuperar o imóvel, né? Para recuperar o imóvel objeto de uso capião. Você vai usar para isso, entendeu? Entendi. Você tem duas escolhas aí. Hoje, o que você pode fazer? Ou uso capião ou ação da integração de posse. Você falar para mim, professor Júlio, qual que é a melhor opção? Eu faria a ação publiciana. A ação que vai fazer você recuperar o imóvel não é um embargo de terceiro. Não é. Não é, né? Não é. O embargo de terceiro tem outra função, né? A função do embargo é tirar um gravame da matrícula, uma penhora, evitar uma emissão de posse, mas não desocupar o imóvel, né? O embargo de terceiro, ele está até correto quando você usa para tentar evitar um leilão ou suspender um leilão. Até aí tudo bem. Mas falou invasão, não é embargo de terceiro que a gente usa, entendeu? Entendi. E o advogado entrou com esse embargo de terceiro com os inquilinos lá ainda, sabe? Sim. Ele não tinha entrado ainda. Se ele fez o embargo de terceiro buscando, né, suspender o leilão, não está errado, né? Para suspender o leilão, para cancelar o leilão, não está errado. Agora eu não posso usar embargo de terceiro com o objetivo de querer desocupar o imóvel em virtude de uma invasão. Aí tá errado, porque não é o caminho, né? Mas eu acho que ele fez esse embargo de terceiro para cancelar esse leilão. Para não ter o leilão, né? Para cancelar o leilão. Ele fez para suspender o leilão, tô vendo aqui. Para suspender o leilão. O problema é que não suspendeu e vai gerar sucumbência, né? Porque não teve justiça gratuita, né? Eu não achei aqui, vamos ver. Não.
Não teve, não. Eu vou ter que pagar ainda, doutor? Vai, porque na verdade o embargo de terceiro ele vai ser julgado improcedente. Como você não tem justiça gratuita, o advogado do outro lado vai cobrar a sucumbência, né? Advogado dele, do arrematante. O advogado rematante. Agora ficou mais feia ainda a coisa. O ruim é que você vai ter essa despesa, né? É uma bomba relógio, vai vir lá na frente, né? E o embargos, ele é com base no valor do imóvel. Então, você vai pagar a sucumbência de até 20% sobre o valor do imóvel. Por isso eu falo para os meus alunos, você não pode sair distribuindo ação. Mas o imóvel, ele pagou, eu acho que foi 195, eu não sei o valor do imóvel, mas o valor do imóvel hoje está 800 mil reais. Para mais, porque eu modifiquei totalmente, reformei todos esses anos, eu fiquei reformando. Mas isso é outra coisa, isso entra no direito de benfeitoria, entendeu? Você tem o direito de receber indenização por benfeitoria. E esses inquilinos, doutor, eu queria protestar o nome deles, como que eu faço? Esses inquilinos, você tem um contrato de locação vigente. Eles não finalizaram o contrato de locação com você, eles simplesmente abandonaram o imóvel. Então você tem o direito... Deu a chave para outra pessoa, né? Tá errado. Você tem o direito de fazer, se você quiser, é uma outra relação. Daria para você fazer o quê? Fazer uma ação de despejo, acumulada com cobrança de aluguel, né? Porque eles não... Mas eu fiz isso aí também. Você fez? Eu já fiz. Legal. Por quê? Mas daí... Eles abandonaram o imóvel. Eles não poderiam ter feito isso. Não, jamais. Jamais. É duro, viu, doutor? Então, e ele também entrou no meu uso capião também. E daí, o meu advogado, ele perdeu, que eu deixei tudo com ele, os documentos, ele perdeu a original do meu contrato, sabe? Eu já fui até para a delegacia já por isso. Ele perdeu o contrato. Então, esse rapaz que arrematou, fala que foi falso o meu contrato, sendo que é desde 2008, eu nunca tive problema nenhum, nunca. O rapaz assinou, só eu que não fui no cartório, mas ele fala que é falso. Como que pode ser falso? Você foi pro juiz, tudo, desde 2013, não tem nada falso. Ele alega isso. Nesse momento, o que você tem que fazer? Você foi inteligente, né? Graças a Deus. Você fez uso capião, parabéns, né? Fez na hora certa, não esperou muito. Fez o embargo de terceiros para evitar o leilão, então nesse ponto não está errado. Fez a ação... Mas não deu certo o embargo de terceiro, né? Porque o juiz deu para ele, né? A ação. Deu para ele a ação. Fez também a ação de despejo, porque o inquilino desse merece, né, ser cobrado. O juiz vai decretar o despejo porque ele saiu, o inquilino já saiu do imóvel. Então, o juiz vai decretar o despejo, mas ele vai fazer pagar o aluguel até o dia da decretação do despejo. E com justiça, né? Porque que é isso? Como que faz um negócio desse, né? Faz o que quer? Aí, doutor, eu perguntei para o meu advogado que fez os embargos de terceiro, né? Eu falei, e daí, como que tá as coisas? Ele falou, tá tudo parado. Enquanto não resolver o embargo de terceiro, não anda o uso capião, não anda o do aluguel, fica tudo parado. Tudo travado. É isso mesmo?
A relação locatícia é outra coisa, né? Então, o juiz pode decidir. Não tem nada a ver com embargo de terceiro, com uso capião, mas as ações de uso capião, embargo de terceiro, o juiz ele pode fazer a conexão e julgar junto, sim, porque tem a ver com a posse, é diferente, né? Mas daí, esse rapaz que rematou, eu não sei, ele juntou tanto papel, tanto documento, ele jogou 2.000 e poucas páginas nesse despejo. O doutor tá dando uma olhadinha? Tô. É que tem folha, hein? 2.000 e poucas páginas, É. né? Ele que jogou tudo isso daí, eu não sei o que ele fez. E para que o uso capião tá indo bem, né? Ele tá bonito, né? O uso capião tem 4 etapas. Primeira etapa postulatória, você pede. Segunda etapa, eu diria que é a etapa da citação. A terceira, o juiz nomeia um perito para fazer a planta e terminal descritivo, emendar, né, sanear o processo. E a quarta e última é a decisão. Você vê, se não tivesse acontecido Eu isso... tava na quarta. É, Eu tava na última, então. Poxa vida. Mas também vou falar uma coisa, sabe o que poderia ter feito também? Isso aí eu falo para os alunos. Quando você faz o uso capião, o que você tem que fazer? Faz o pedido da averbação premonitória. O que é a averbação premonitória? Vai constar na matrícula o uso capião em andamento. Se eu sou investidor, a senhora é investidora, se eu e a senhora nós vamos comprar um imóvel no leilão, se a senhora percebe que tem um imóvel que tem uso capião em andamento, a senhora compraria, arremataria? Não. Não, né? A senhora fugiria, falaria, opa, eu vou comprar essa bucha aí. Então faltou um pouquinho de expertise, né? Por isso eu falo, quem faz tudo não faz nada. Ah, eu sou previdenciário, mas eu sou trabalhista também. Mas eu sou imobiliário também. O que, doutor? Averbar, então, né? Averbar na matrícula, né? É. Averbar na matrícula. É, porque se tivesse averbado na matrícula, com certeza, né? É claro, tem louco para tudo. Mas provavelmente o arrematante ele não teria arrematado esse imóvel. Porque ele iria pensar, poxa, vale a pena eu comprar essa briga? Entendeu? Entendi. Agora não adianta mais fazer, né, doutor? Agora não, porque já arrematou, né? Aham. Quantos por cento o doutor acha que eu tenho aí para ganhar isso daí? Eu sou muito sincero, eu quero o seu bem, você ganhou um amigo aqui, não tô aqui para enganar ninguém. A sua chance hoje ela é no máximo de uns 15%. Se souber fazer e se der sorte de pegar um juiz que leia. E se fizer a ação bem feita, hein? Porque a ação publiciana a maioria não sabe nem que existe, a verdade é essa. Uhum. É, vai ter que ser ação publiciana mesmo, não tem jeito. Não adianta trabalhar com outra ação, não. Ah, meu Deus, viu? Uns 15%, doutor. É. Isso se trabalhar com a ação publiciana bem feita e se pegar um juiz ou uma juíza que leia com calma, com qualidade. Entendi.
Então, hoje, qual que é a situação da senhora aqui? Hoje, vamos pensar aqui. Eu faria o quê? Estrategista. Eu faria uma petição, eu iria lá no processo de reintegração de posse, eu informaria que existe um uso capião em andamento, enquanto esse uso capião não for julgado, não pode ocorrer a reintegração de posse. E eu alegaria o artigo 313, do Código de Processo Civil, inciso 5. Provavelmente, o juiz, se for atualizado, ele vai suspender. Se não suspender, dessa decisão, cabe o agravo do instrumento, cabe um recurso. Fora isso, eu faria por fora. A senhora está na posse, hein? Não, a senhora não está mais na posse porque ele invadiu. Não está na posse nem parcial, né? Invadiu tudo, né? Invadiu tudo. Então, nesse momento, é a ação publiciana que a senhora vai fazer. Então, teria que fazer a ação publiciana. Ah, entendi. Então, anota aí, duas coisas, dois caminhos, duas ferramentas, duas estratégias. O uso de ação publiciana, eu coloquei aqui. E a reintegração de posse? Fazer uma suspensão para pedir o quê? Fazer uma petição para pedir a suspensão, entendeu? E se fosse para o doutor fazer no escritório dele, quanto que ficaria? É que a senhora tem advogado, a senhora vai gastar dinheiro, né? A petição de suspensão, o advogado já está no caso, ele tem que fazer, né? Dá uma dica para ele. Qualquer coisa marca a mentoria comigo, eu ensino ele, eu corrijo. Eu falo com muito carinho, porque eu não estou aqui para roubar trabalho de ninguém, né? Pelo amor de Deus, nunca, jamais. E também a senhora vai acabar gastando de novo, sendo que o advogado está pago, entendeu? Os honorários dele. Então, é uma peça simples. Ele faz uma peça, protocola lá na reintegração de posse, falando, ô juiz, se você sabe ou não, excelência, existe uma ação de uso capião em andamento. Então, eu quero a suspensão da reintegração de posse até que o meu uso capião seja julgado. É isso que ele tem que fazer, entendeu? Eu entendi. Reintegração de posse até que o uso capião... Tem que suspender a reintegração de posse até que o uso capião seja julgado. E aí, por fora, faz uma outra ação que chama ação publiciana. Que 99% dos advogados nem sabem que existem. Esses cursos desses picaretas na internet, prática disso, prática daquilo. Na verdade é prática de nada, prática de arrancar dinheiro dos outros. Entendi. Viu, doutor? Mas se o doutor fosse fazer no escritório, quanto ficaria para fazer essas coisas? Então, e a relação que a senhora tem com o advogado, né? Vai ficar difícil, vai se ofender, né? Complicado, né? Porque eu mando mensagem para ele e falo, é difícil eu mandar mensagem. Doutor, como que tá? Ainda tá tudo parado. Sempre assim, a gente não tem uma comunicação, né? E o meu receio primeiro, a questão ética, né? Ele é advogado do caso. Segundo, a senhora vai gastar, porque a senhora vai me contratar, vai gastar. Né? Então é difícil, né? E terceiro, eu vou atuar num caso que eu só tenho 15% de chance. Ou seja, a minha chance é muito menor. Aí não dá... Não que eu pense isso, porque tudo que eu faço aqui eu penso em ganhar. Eu amo o que eu faço, né? Mas vai que dá errado e a senhora perde. E aí, a senhora vai ficar chateada comigo. E infelizmente eu só tinha 15% de chance, entendeu? Entendi. É difícil atuar em causas assim, porque a senhora gasta, eu não consigo entregar o que eu quero, porque já está errada a estratégia, já está aos 45 do segundo tempo. Eu não sou fanático de futebol, cada dia menos, né, porque eu acho que é muita corrupção, mas a senhora coloca o jogador, o futebol vai até os 45, não é isso?
Aí coloca o jogador aos 47, né? E ele não consegue nem tocar na bola. Aí a torcida começa a xingar. É difícil, né? Ah, entendi. Eu acho que isso é ser ético, né? Eu posso até atuar, mas seria melhor atuar, no caso, o advogado que já está lá, né? Que já conhece. A senhora poderia mandar uma mensagem para ele, ó, eu estudando o caso, eu conversei com o professor Júlio, vamos fazer uma mentoria juntos? Né? O professor Júlio é especialista, o livro de direito imobiliário mais vendido no Brasil é o dele. Normalmente, o que as pessoas fazem, os colegas advogados? Eles aceitam, porque sabem que é com amor, carinho, respeito, né? Ninguém está fazendo isso para atrapalhar ninguém, pelo contrário, estou fazendo isso para assumir responsabilidade, tirar um pouquinho do ombro dele, ensinar, explicar, corrigir, talvez ajude mais, né? Agora vai de cada um, né? Às vezes o profissional tem aquele ego, né? Inflamado, né? Não, eu sei tudo, não preciso de ninguém. Aí vai de cada um, né? Talvez a mentoria poderia ajudar mais, né? A senhora gastaria menos e eu conseguiria explicar, corrigir, fazer a peça na hora com ele, explicando. Eu acho que acaba sendo mais ético, né? Porque eu não estou aqui para roubar serviço de ninguém, criticar ninguém. Eu quero ajudar, né? Uhum. E o uso capião? O uso capião está em andamento, né? Ele está no Pode andamento. sair a qualquer, pode sair a qualquer momento, pode. Né, E aí nós estamos numa situação, porque o uso capião, se pegar um juiz sem vergonha, ele vai falar, perdeu o objeto. Perdeu o objeto. A senhora perdeu a posse, perdeu o objeto. Se pegar um juiz decente, honesto, ele vai falar, não. O uso capião não tem nada a ver, perdeu a posse agora. Você fez uso capião de uma posse que a senhora já tinha. E a senhora pode ganhar o uso capião. Então, não perde o objeto, porque é de uma posse que existiu, né? Ah, entendi. Aham. Eu sei que tá difícil, viu? Eu não sei o que eu vou fazer, viu? Conversa com o advogado da senhora, né? Liga para ele, fala, olha, eu preciso conversar com o senhor urgente. Urgente, não dá, não tem como, tem que ser urgente. E aí você fala, olha... Então, vamos fazer, então aqui, né? Em primeiro lugar, é reintegração de posse, né, doutor? Reintegração de posse. Na verdade, o primeiro ponto é pedir, né, a suspensão, porque foi feita uma ação a suspensão do processo até que o seu uso capião seja julgado. É um ponto. Para recuperar o imóvel, ação publiciana. Até que o uso capião, até que o uso seja julgado. E o segundo ponto é fazer a ação publiciana, né, para recuperar a posse, com base na posse. Ação publiciana. Publiciana. Aham. E o terceiro? É a reintegração de posse. A reintegração de posse para recuperar o imóvel. Aham. Entendi. Força, então, força porque... Parado mesmo, enquanto não sair nada, doutor? Fica tudo parado? Ele falou, enquanto não sair o embargo do terceiro, o uso capião fica parado, o despejo fica parado, trava tudo. Depende muito, né? O judiciário tem várias legislações para usar, né? Você pega um juiz aí menos conservador, ele vai julgar o despejo, que não tem nada a ver com a posse, né? Posse é posse, despejo é relação locatícia, né? Então, nem sempre fica tudo parado, depende das ações. Para ter conexão, tem que ter a mesma causa de pedido, partes, o despejo não. O despejo ele pode ser julgado, sim. Eu entendi. Mas ele falou para mim que fica tudo travado, tudo parado. Conversa com ele para ele fazer essas peças, se ele entende bem, né? E fala, olha, veio o professor Júlio, podemos marcar a mentoria? A intenção não é te desvalorizar, pelo contrário, é te ajudar, tirar um pouquinho da sua responsabilidade, para a gente poder juntos se unir e fazer o melhor. Eu estou à disposição, se ele aceitar, estou à disposição. Entendi. Eu vou conversar com ele, então. Porque é muito mais ético eu fazer isso e ajudar corrigindo, ensinando, explicando,
do que eu falar, não, vou assumir que eu vou ganhar. Não vou fazer isso. Eu acho que a gente tem que ter respeito para as pessoas, né? E aí eu respeito a senhora e respeito o colega que está do outro lado, né? É muito fácil botar fogo no processo dos outros e não conseguir resolver nada, né? O caso já é complexo, é difícil. Eu vou botar fogo? Não vou fazer isso nunca, né? A gente tem que ser do bem, né? Podemos errar na nossa vida, todo mundo erra, né? Ninguém é perfeito. Mas agir sem ética é diferente, né? Eu entendi. Que coisa, viu, doutor? Então eu vou falar com ele, né? Para estar fazendo isso, né? Fala com ele, eu estou à disposição. E sobre os inquilinos, eu tenho como protestar o nome deles? Na verdade, a senhora consegue protestar, mas teria que a ação ter sido julgada, teria que estar na fase de cumprimento de sentença. A senhora acabou de distribuir a ação, né? Então não é agora. Agora a senhora não consegue. A gente consegue protestar no cartório, né, o cartório de protesto, quando nós temos o quê? Uma dívida. E nesse momento a senhora não tem uma dívida ainda. Por quê? Porque não houve julgamento, entendeu? Entendi. Não houve julgamento, né? Tem que esperar o juiz se julgar, então, isso daí. Porque tendo julgamentos, surge o título executivo extrajudicial, aí sim, a senhora pode, né, fazer o escapião. Perdão, fazer o protesto, né, no cartório de protesto. Não o escapião que a senhora já fez. Né? Agora, do que eu vi, eu gostei. A estratégia está certa. Quando nós queremos evitar um despejo, uma desocupação, sem dúvida nenhuma é o uso capião. E a senhora fez muito, muito bem isso. A senhora foi inteligente. Poderia até ter distribuído antes, usando a tese da soma da posse, né? Porque no Brasil dá para fazer uso capião com um dia de posse. Um mês, um ano. Basta usar até... Eu estava sem condições na época, sabe, doutor? De pagar o advogado. Por isso que eu não fiz. Eu entendi. Quando nós temos aí a uso capião, né, a nosso favor, tem que fazer ela logo, não pode demorar. Nós não podemos esquecer que a uso capião não é só para regularizar imóveis, ela é também para se defender. Nesse caso, 2 pontos. Não é o embargo de terceiro que vai desocupar o imóvel, isso não existe. O embargo de terceiro é uma ação para você aparecer no processo e falar, opa, eu sou o terceiro. Então não vamos esperar que o embargo de terceiro faça com que o imóvel seja desocupado. Então por isso nós precisamos de uma ação possessória, reintegração de posse, ou plano B, que seria uma ação publiciana. Eu trabalharia nesse caso com uma ação publiciana. Por quê? A senhora já tem uma ação de uso capião em andamento. Se eu tenho uma ação de uso capião em andamento, então eu vou trabalhar com uma ação publiciana, apesar de ser doutrinária e jurisprudencial. É uma ação que não tem lei, não tem artigo, mas é uma ação certeira, porque é uma ação que eu quero desocupar o imóvel com base na posse. Na posse e com base num direito de uso capião que eu tenha não exercido ou que eu tenha em andamento. Então, o caminho correto, estrategicamente falando, seria uma ação publiciana, jamais o embargo de terceiro. E, na minha opinião aqui, o grande erro, né, foi fazer uma ação de uso capião e não pedir a averbação premonitória. Porque quando você faz uma ação de uso capião e pede a averbação premonitória, você suja a matrícula. Sujando a matrícula, se é caso de leilão, você desmotiva o outro lado a arrematar o imóvel. Então, talvez, né, não vou dizer que isso é certeza que iria ocorrer, porque tem louco para tudo, mas certamente a pessoa ela iria pensar 2 vezes antes de comprar um imóvel, ou melhor, arrematar um imóvel com uma averbação de um uso capião em andamento, né? Na cabeça da pessoa, ela falou, opa, isso é uma furada, tô fora, entendeu? Entendi. Então é isso daí que tem que fazer, A estratégia, né? não está errada, faltou alguns pontos importantes, né? Alguns pontos interessantes que poderiam refletir no sucesso do caso, entendeu? Então só tenho 15% de chance de ganhar. De 12 a 15, no máximo, não tem mais que isso. Por quê? Porque eu estou falando com base na jurisprudência mesmo, né? Realista, né? Uhum.
Entendi. Entendi. Agora, o que a senhora tem que fazer? Tem que fazer ou a reintegração de posse ou a ação, né? A ação propriamente a ação publiciana, né? As duas ações servem para a mesma coisa. É que a ação publiciana, como a senhora tem um uso capião bonito em andamento e já está na fase final, talvez ela traria mais impacto, entendeu? Aham, entendi. Só que o problema da publiciana é que você pega um juiz ruim, um juiz fraco, e tá cheio, né? Tá cheio de gente que não estuda. Porque o povo quer ganhar dinheiro. Hoje em dia nós estamos vendo um mundo diferente, né? Um mundo vazio, fútil, amizade quase não tem, as pessoas só pensam em dinheiro e fama, e acham que conquista do dia para noite. Então você pega um juiz, né? Você pega um juiz aí que é influencer, né? Em vez de julgar, ele põe os coitados assessores para julgar. Aí o assessor fala, poxa, eu tô cheio de serviço que não é meu, que a minha função não é julgar. E aparece uma ação publiciana e fala, quer saber? Eu vou pegar um modelo copia e cola aqui e vou me livrar disso e deixar para o tribunal. É o nível do judiciário que nós temos, corrupto, ruim, fraco, né? Porque eu acho que foi muito rápido isso daí, viu, doutor? O meu doutor do uso capião, que são dois advogados, né? O advogado que fez o embargo ser terceiro e o outro advogado que é do uso capião. Foi muito rápido isso daí, sabe? Essa sentença que foi dada, né? Que ele rematou, né? O imóvel, né? Sendo que eu nem fui comunicada nada sobre isso. Nem o oficial de justiça, nada, não tem nada disso. É difícil falar, né? Eu sou um amante do direito, eu acredito que tem muitas pessoas boas, muita gente boa. Eu conheço um juiz que dá aula comigo, que leva folha de sulfite. Eu conheço juiz e juíza que dá aula comigo, que comprou impressora, computador, porque você sabe que para comprar entra né, na licitação, demora, então põe dinheiro do bolso. Obrigado, cara. Mas ao mesmo tempo eu conheço muita gente que nem no fórum vai, né? Então o Brasil é um país corrupto, sujo, né? Não é só o Brasil, porque os outros países também têm corrupção, mas o Brasil é terrível, né? É terrível. Então você pega alguém que é amigo do amigo do amigo do amigo, né? Isso vai refletir numa decisão. Eu não acredito numa decisão neutra, não. Não acredito, não. Eu acho uma judiação, porque o seu campeão foi bem feito. Ele foi bonito, hein? Não foi mal feito. Alguns pontos, faltou a verbação premonitória, mencionar a súmula 237, mencionar enunciado 492, trabalhar um pouquinho melhor os fatos, né? Talvez trabalhar um pouquinho com a posse exclusiva, com a gestão exclusiva, isso não apareceu. Pré-questionar, né? É importante o uso campeão pré-questionar, juntar ART, memorial descritivo, planta baixa, né? Os contratos... Mas isso aí tudo tem. Eu paguei o topógrafo, ele fez tudo isso daí. Tem, eu vi que tem... Não, em relação ao documento tem bastante coisa. A peça em si que deixou um pouquinho a desejar. Mas dentro dessa estrutura, foi feito, né? O que era para ser feito, foi feito. Poderia ter sido feito melhor? Acredito que sim, mas foi feito. Agora, nesse momento, o que resta é fazer isso, né? É fogo. Ó, tô à disposição, tá? Se quiser marcar mentoria como advogado, de forma ética, eu tô aqui para ajudar, viu? Tá bom, então, doutor. Eu vou conversar com ele. Tá bom. E vamos ver, né, se dá para fazer isso, se desiste de uma vez, tira isso logo da cabeça.